Oi, gente. Meu nome é Luiz Rosas, eu sou professor do Departamento de Eletrônica e Biomédica do Cefet Minas Gerais, já há 30 anos no exercício da profissão. Essa conversa não é institucional, ela é um bate-papo destinado aos meus alunos e destinado aos alunos da minha instituição e de outras que entenderem que isso pode ser útil. Nossa conversa é sobre estágio orientado para o exercício da profissão. Uma disciplina curricular, essa disciplina faz parte da grade curricular de muitos cursos. Nosso objetivo aqui é uma conversa que atinja basicamente o aluno de segundo grau, o aluno do curso técnico. No entanto, nós vamos tentar trazer convidados e tentar, ao longo de algum tempo, em sessões mais curtas, que permitam ao aluno acompanhar sem uma demanda de tempo muito grande, conversar sobre o assunto. Então, nosso primeiro bate-papo é qual que é a definição que se aplica a estágio orientado. E aí eu preparei uma comparação que eu acho que vai ser bem útil nessa conversa. Entre outras definições, a Fundap, que é uma fundação do Estado de São Paulo, ela tem no site dela uma definição que diz o seguinte, ela é bem generalista. É uma atividade de caráter educativo e complementar ao ensino, com a finalidade de integrar o estudante em um ambiente profissional. Essa é uma definição antiga e genérica. Eu queria ousar, me atrever aqui a comparar a atividade de estágio com uma outra definição disponível no Google, né, que eu acho que é bem contemporânea. Tudo que eu li a respeito, eu li um pouco sobre estágio de um lançador espacial. E lá fala o seguinte, que o estágio lançador espacial carrega o seu próprio combustível, o seu próprio motor, além dos seus próprios instrumentos de controle. Isso me fez pensar num monte de coisa. A atividade estágio, ela está fora do alcance do professor na academia. Então, por mais que ele oriente, por mais que ele visite, isso não vai acontecer. O professor não vai te orientar, ele não vai conseguir ir para dentro da empresa todo o tempo, correndo todos os riscos e com todas as chances de sucesso que o aluno tem dentro da empresa. A contrapartida do estágio orientado é que lá na empresa o aluno ele não é aluno, a empresa não contrata aluno, a empresa ela tem no máximo um aprendiz, que para ela é um profissional em processo de conclusão de aprendizado, mas é um profissional. Então isso causa um vale profundo, uma estrada sem acesso, né? uma jornada sem acesso. E a gente queria conversar aqui nesse tempo, nesses 15, 20 minutos aí de cada sessão dessa, sobre como é que é tratar isso na empresa, como é que é tratar isso do lado do aluno. Então nós vamos começar do iníciozinho, plagiando aí essa definição do Google, do estágio de lançamento de foguetes. O que é ter o próprio motor, o que é ter o próprio combustível e o que é carregar os instrumentos de controles necessários, né? Então, a primeira coisa é que para que isso se estabeleça, tem que haver uma fase de namoro, né? Quando o aluno vai para o estágio, quando a empresa pensa em contratar o estagiário, o que a empresa está pensando? Bom, a empresa vai pensar diferente. São várias, nós vamos tentar ouvir aqui, trazer gente para esse fórum para conversar sobre o que a empresa pensa, mas são vários os objetivos e eles dependem do tipo da empresa, eles dependem do porte da empresa, do ramo de atividade da empresa, né? Então,
A primeira coisa, quando a empresa pensa em contratar alguém, ela pensa, a gente montando uma plataforma para começar a conversa, ela pensa em alguém que a represente. A primeira coisa, olha, tem que ter motor, tem que ter combustível, tem que ter instrumento de controle, mas tem que representar a empresa. É o seu empregador, isso é um sistema capitalista, ele vai te pagar. Né? Ele está contratando alguém, ele tem alguns benefícios governamentais, ele deixa de ter que pagar impostos, ele pode fazer uma ruptura de contrato sem aviso prévio, sem uma série de coisas disponíveis na legislação trabalhista, mas em contrapartida ele também está pegando alguém que está aprendendo, ele tem que saber disso, tem que ter essa convicção. Né? Tendo ou não essa convicção, é fato, ele está pegando alguém que não tem esse conhecimento disponível, vai ter que ser treinado. Então, uma coisa é certa, ele quer alguém que o represente. Como representar outra pessoa? Qual a expectativa que outra pessoa tem de uma representação? Algumas coisas vão ser meio difíceis de conversar aqui, é conversa de pai para filho. Né? O estereótipo da pessoa, sem preconceito, que é uma coisa, inclusive, contemplada na forma da lei hoje, ele é um estereótipo de quem quer ser representado por aquela pessoa. Então, durante muitos anos, vamos abrir essa conversa de um jeito mais fácil de entender. Durante muitos anos, uma multinacional na área de computação, não vou precisar falar o nome por questões éticas, mas vocês vão rapidamente entender quem que era. Durante muitos anos, essa multinacional trabalhou a exemplo da forma como ela trabalhava fora do país, de terno e gravata. Então, o técnico nosso, imagine nas regiões de litorâneas, Rio de Janeiro, Fortaleza, ele ia visitar o cliente de terno e gravata. Impraticável no calor e na temperatura vigente. Porque nas sedes dessas empresas, na Europa, na América do Norte, eles usavam terno, obviamente países frios, que o terno servia até de agasalho, né, fora a apresentação. A contrapartida desse ponto nós temos aí outra mega empresa na área de informática, é de domínio público. Os técnicos trabalham, isso já foi alvo de reportagem aí pelas mídias nacionais. Eles trabalham de bermuda, trabalham de chinelo, o profissional trabalha em casa, dando todo o conforto para despertar toda a possibilidade criativa. Então, quem somos, o que vamos representar, quem são e o que querem que represente. Esse é um quadrilátero importante. Né? O formato dessa empresa, ela vai exigir de nós uma postura. Então é importante que o técnico se apresente para uma entrevista de estágio, conhecendo, lendo acerca dessa empresa e conhecendo e sabendo que alguns predicativos são importantes. Por exemplo, hoje você não consegue fazer uma visita dentro de uma mineradora usando relógio, aliança, adorno, joias. Você tem que tirar isso, é questão de segurança. Hoje você não consegue fazer uma visita dentro de uma indústria sem usar capacete, óculos, bota, porque a experiência já mostrou que se a chance de acidente for mínima, vai acontecer. Então, isso nos leva a alguns detalhes importantes que são mais do que detalhes. Por exemplo, alunos do sexo masculino usando cabelos compridos vão ser facilmente conduzidos para a empresa com problema de segurança, correias transportadoras, correntes. Eu creio que não. Nós podemos até abrir um fórum, um comentário acerca disso. Então, se confunde um pouco a questão do preconceito. A empresa vai contratar um cara de cabelo grande, um cara com vários adornos.
em alguns casos, sem o menor problema. Então, em alguns perfis de empresa, isso vai ser interação, vai haver a necessidade, a empresa vai ter uma demanda. Por exemplo, uma empresa na área de publicidade que precisa de um técnico em eletrônica para manter as áreas de mídia, esse cara com esse perfil, com essa postura, vai ser muito bem-vindo, né? Creio eu que a mesma coisa não vai acontecer num cara que vá para um parque de máquinas, no aluno que vá para um parque de máquinas com esse estereótipo. Então, atente que eu não estou fazendo alusão de que necessariamente o aluno tem que ter um perfil ou um estereótipo A ou B, não é isso. Mas se ele direcionar a busca dele de estágio para empresas que o atendam, ele vai se sentir muito confortável. Outro toque que eu acho que pode ser útil nesse primeiro momento de conversa, considerando ainda que nós vamos ter que ter como lançador espacial o nosso motor próprio, né? A nossa motivação própria, o nosso desejo próprio, o nosso querer próprio de andar para frente, o nosso combustível, que é a nossa dose diária de injeção de ânimo, nossa dose diária de injeção de criatividade, de novos vértices para a nossa área profissional, e a nossa instrumentação, essa nós vamos falar mais tarde, que nos munir de instrumentação é feita ao longo da vida, né? E ao longo dos cursos. Nesse momento, nós temos que levantar quais os instrumentos de controles podem nos ser úteis. Não adianta montar num foguete, não adianta você colocar um instrumento que mostre a luminosidade interna, o luxímetro. Isso, eu creio que não vai ter a menor influência, a menor utilidade. Mas alguns outros instrumentos, barômetro, para medir pressão, deslocamento, velocidade, o que você quiser nessa área, vai ter mais utilidade do que o luxímetro. Esse é o pacote nosso de instrumentos de controle. Alguns podem nos afastar do objetivo, outros podem nos aproximar, outros podem ficar em stand-by esperando o momento certo, né? Então, gente, nossa conversa inicial, nossos primeiros minutos é o seguinte: não dá para ter medo de estágio. Estágio é realmente uma porta para a profissão. Estágio é uma demanda curricular, ou seja, ninguém forma em curso nenhum, principalmente da área técnica, sem fazer uma atividade de desempenho do exercício da profissão. Mas eu tenho que saber me apresentar para o estágio. Eu tenho que saber mostrar flexibilidade para a atividade da empresa. Eu tenho que saber mostrar interesse em aprender o que a empresa faz. É muito difícil para a empresa e o profissional contratado entender o que o outro sabe, o que eu não preciso ensiná-lo ou o que eu necessariamente tenho que ensinar, né? Então a gente quer conversar um pouco sobre, já que eu tenho que ensiná-lo, que isso seja o mais prazeroso possível para ele aprender. Já que eu tenho que ensiná-lo, que isso seja o mais produtivo e prazeroso para mim como empresa ensinar. Então, qual o perfil que essa empresa quer que você represente? Qual o perfil que ele quer que você assuma? Esse perfil vai te fazer bem? Olha, veja que nossa conversa é de pai para filho. Então, se eu sei falar com propriedade dentro da área de eletrônica, acho que isso pode ir tranquilamente para qualquer outra área, né? Dentro da área de eletrônica e biomédica, o aluno vai trabalhar dentro de uma UTI, ele vai trabalhar com monitores vitais. Isso faz bem para ele? É o que ele quer fazer? Ou não? Ele não quer ver ali a pessoa no estado terminal ou no estado de recuperação. Ele prefere trabalhar, então, fora do ambiente, não em loco, em laboratório, não no uso do equipamento, mas no laboratório de produção. Então, entender onde que você vai, por exemplo, no caso da eletrônica, nós temos os técnicos de bancada, os técnicos que executam o serviço de manutenção, que executam o serviço
ajustes. Não, eu não gosto disso. Eu não aguento ficar parado, sentado 8 horas no meu dia. Então, eu quero ir para a rua, quero andar, quero caminhar. Então, nós temos um técnico que vai estar em campo fazendo manutenção, e um técnico em campo, ele trabalha diferente. Ele tem autonomia de horário, ele tem autonomia de deslocamento. Então, essa coisa precisa ser entendida devagarzinho, na chegada do estágio. Quem que eu estou representando? Eu estou representando uma empresa que é uma empresa de tecidos, mas que tem máquinas e equipamentos eletrônicos. Olha, nós estamos com um cara numa área totalmente diferente da área da atividade regular de eletrônica, mas com certeza exercendo atividade intensa de eletrônica. É uma empresa que trabalha com plástico insuflado, insuflamento de plástico, mas o equipamento das máquinas de controle é totalmente eletrônico. Então, entender isso, entender qual que é a atividade, vai nos dar uma autonomia grande dentro da empresa e dentro da nossa satisfação. Esse vai ser o combustível do nosso motor próprio, né? A nossa motivação, que é o nosso motor, o nosso interesse pela área de atividade, o nosso interesse por aquilo que a gente está fazendo, sem o que não é possível, né? A educação é baseada nisso. Se você não tem um interesse, não tem jeito, isso não é a sua área, não tem jeito, isso não vai ser prazeroso para você. É uma vida. Nós não estamos falando aqui de uma atividade de 1 ano, 2 anos, um dia. Nós estamos falando da atividade profissional que tem uma vida útil entre 30 e 50 anos. É muito tempo para a gente preterir os nossos interesses pessoais. Então, a gente precisa tratar isso. Se o nosso interesse pessoal não estiver contemplado, às vezes é preferível trazer essa atividade para o ramo da ferramenta, armazenar no nosso estoque de ferramenta e partir para outra. Não vejo nenhum problema nisso. E recomeçar e retomar de um ponto novo que seja útil para a gente, né? Então, o que eu queria que vocês pensassem nesse primeiro momento é como descobrir quem que eu estou representando, como descobrir qual que é a empresa que eu estou representando. E aí, eu vou perceber o seguinte: eu vou ter interesse de buscar estágios em empresas que tenham, que queiram ser representados com um perfil parecido com o meu. Isso é mais óbvio. Isso vai poupar tempo da empresa e vai poupar tempo do aluno. E isso para fechar esse primeiro bloco, isso é o mais importante. Você é aluno, você é aprendiz, você não tem obrigação de saber nada, você não tem que chegar na empresa provando conhecimento. Você tem uma base teórica que é ministrada com o fim de te dar condição de aprendizado, mesmo porque eu ouso falar em outras áreas, apesar de só conhecer de eletrônica, dentro de eletrônica, de biomédica, de biomedicina, das áreas com tecnologias específicas aplicadas, há uma volatilidade muito grande no conhecimento. Você aprende hoje sobre um controlador, sobre um processador, você domina esse conteúdo, essa bagagem, você vê isso prescrever com 1 ano e meio, 2 anos, estourando, entrar uma tecnologia nova que vai te obrigar a estudar de novo. Então você tem que saber o conceito, porque você vai ter que imergir de novo nessa tecnologia para você voltar ao ponto que você estava com a tecnologia anterior. Então, é como se fosse uma prática de malabares. Você vai galgar um nível mais alto, você vai carregar mais peças, mas vai ter que se sustentar naquele exercício anterior. Então, eu vou encerrar esse bloco aqui para ele ficar fácil de você fazer pergunta, de você formular. Eu vou deixar aberto no YouTube aqui as perguntas para que isso seja um fórum seu. O que a gente quer é transformar isso em alguma coisa útil. E aí, de posse
de perguntas da formação desse perfil, de socorro, o que é estágio, qual que é a minha postura, qual que é a minha postura numa entrevista. A gente queria perguntas específicas, aí a partir daí a gente compõe os outros blocos e traz gente com competência na área para conversar um pouquinho aqui sobre isso também. Vamos continuar, não sabemos ainda a periodicidade que isso vai tomar, vai depender do retorno. Cremos que pode ser de grande ajuda e eu vou repetir, é um bate-papo, não tem... a nossa expectativa é trazer pelo menos a dúvida para ser conversada, é trazer a dúvida para um fórum sem certo ou errado, onde o certo vai depender do caminho que você está trilhando na área profissional. E aí a gente espera poder esclarecer o resto. Te espero no próximo e conto com a sua participação aí na confecção das perguntas. Um grande abraço, obrigado.